E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo mais uma vez. Hoje eu tô gravando aqui no meu consultório, aqui em Itapevi. Eu acho que o contexto do vídeo combina com o ambiente, né? Hoje eu vou responder a enquete que eu levantei essa semana em relação ao que vocês pensam a respeito da psicologia e o que vocês esperam de um psicólogo. Eu vou começar logo porque tem bastante coisa e eu quero andar, né? A primeira resposta foi a seguinte: uma área que o profissional nos ajuda a tentar entender o mundo e a nós mesmos. Ok, para entender o mundo e a nós mesmos, o psicólogo ele precisa estar atento à história, às mudanças políticas e sociais, o lugar socioeconômico que ocupa essa pessoa, a relação de poder, de raça, de gênero, localização geográfica, tudo isso o psicólogo tem que estar ciente para poder entender melhor essa pessoa, né? E para fazê-la também se entender melhor, né? Vamos colocar assim. No nosso caso, que a gente está localizado aqui na América Latina, a gente deve ter a consciência de que nós somos historicamente colonizados. O que significa isso? Que nossa cultura é muito ainda baseada num viés europeu e americano e perde um pouco de uma identidade mais local, geográfica, né? Isso é evidente. A gente importa muita ideia europeia, americana, acho que atualmente mais americana que europeia, né? Esquecendo muitas vezes que a gente pertence ao Brasil, né? E à América Latina, que passou por uma dominação cultural, foi destruída, foi catequizada. Eu falo em relação aos índios, né? Foram catequizados, perderam muito de sua cultura, hoje ainda sofrem com isso, né? Dá para acompanhar aí pela mídia. Então tem que ter muita consciência disso, né? Sem falar na escravidão, né? Da monarquia portuguesa, de outros países também que se apropriaram aqui do nosso país durante a história, os negros trazidos da África, enfim. Você tem que estar ciente de tudo isso. O psicólogo precisa pensar e estudar tudo isso, né? E o reflexo disso hoje na sociedade. Sem falar também, mais recentemente, historicamente pensando, na ditadura, no poder do Estado, em como isso afeta a nossa vida até hoje. E também é um ponto importante aí para todo psicólogo pensar. Então, sobre esses lugares que eu falei, geográficos, de raça, de gênero, etc. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Há uma grande diferença entre, por exemplo, uma mulher negra que mora numa favela, que trabalha como doméstica ou operária, e um homem branco, um empresário, que mora num bairro nobre, teve uma educação mais estruturada, enfim. Há uma grande diferença entre esses dois personagens, né? Vamos colocar assim. E apesar disso também não estou minimizando o sofrimento de ninguém, né? Tanto o empresário quanto a empregada usada como exemplos, os dois podem sofrer e cada dor é única, não é medido, não existe um medidor de dor, né? Mas a gente tem que levar essas questões em conta. Os dois estão sujeitos ao sofrimento, ninguém está livre do sofrimento, né? Enquanto você é ser humano e vivo nessa sociedade, você está inerente a um sofrimento. Agora eu vou para a resposta 2 da enquete, que respondeu o seguinte: que a psicologia é um estudo comportamental e o psicólogo ajuda a melhorar nosso relacionamento com os outros e conosco. Então, dentro da psicologia, há muitas teorias e práticas diversas, né? Baseadas em distintas visões de mundo, enfim. Eu posso citar a Gestalt terapia, eu posso citar a psicologia existencialista, sociocultural, enfim. E estudar o comportamento é uma delas. Eu vou citar aqui a teoria cognitivo-comportamental, que é uma das linhas dentro da psicologia. São psicologias, né? Não existe uma psicologia. São várias abordagens diferentes. Entre elas tem a comportamental, sim, né? Cognitivo-comportamental, que
foca muito no cognitivo e no comportamental, né? Grosso modo, como diz o nome. E essa não é a minha abordagem. Eu estudei um pouco na universidade, atendi em estágio com essa abordagem na universidade, mas não foi a abordagem que eu escolhi para a minha vida, para a minha profissão, né? Muitos colegas escolheram, todas são válidas, né? Eu acho interessante vocês pesquisarem antes de procurar um tipo de psicoterapia, que de repente vocês encontrem uma que combine mais com vocês, né? E estudar o comportamento está muito ligada também à ciência positivista, né? Que é aquela ciência mais, como eu posso dizer de forma simples, de teste e resultado, né? Vamos colocar assim, não é bem isso, vocês me perdoem, eu não tenho muita propriedade sobre isso, mas é sobre a resposta, né? Sobre o estudo do comportamento. Pensar só no comportamento pode excluir outras dimensões do ser humano como o sujeito social, né? A minha escolha mesmo foi pela psicanálise. Como eu já disse, eu estudo psicanálise e atendo como psicólogo na abordagem psicodinâmica, que usa os textos psicanalíticos também. Daí a psicanálise faz o quê? Ela se aprofunda no inconsciente, no obscuro, né? No que está recalcado, no que está deixado de lado, que está escondido, que você nega. E para acessar ao inconsciente é primordial dar atenção à linguagem, ao discurso do paciente. Não só do paciente, existe análise institucional também. Todo discurso ele pode ser analisado. E, por exemplo, na clínica que eu pratico, através do discurso, do que o paciente me conta, me fala, eu vou investigar o que é dito, por que é dito, em que contexto é dito e o que não é dito também, né? Daí sobre a resposta, né? Ele diz que melhorar nosso relacionamento com o outro e com nós mesmos. Sobre o relacionamento com os outros, nós estamos e estaremos sempre atendendo a demanda do outro. Isso é inevitável, né? Ninguém é autossuficiente. Um outro que tem sua própria subjetividade. O perigoso nisso é se tornar escravo do desejo do outro, né? Ou uma ideia, ser escravo de uma ideia, especialmente se for um outro que possui um lugar de poder. Ou uma ideia absoluta que nega nossa subjetividade, né? A gente pode pensar talvez em adaptação, né? Não é esse o trabalho do psicólogo, pelo menos o meu não é. Eu não quero adaptar a pessoa a esse mundo supostamente perfeito, né? Meu método não é adaptar a pessoa a uma normalidade, porque essa normalidade é um ideal e não existe, né? Pelo menos é o que eu acredito e é o que tenho atestado nos meus estudos, na minha prática, ok? Essa realidade, essa normalidade, né, ela pode ser opressora, pode estar exatamente ligada à causa do sofrimento humano. Então, vamos pensar aí, né? Agora eu vou para a resposta 3, que é a seguinte: ajuda as pessoas com seus traumas e situações ocultas que não temos coragem de falar para ninguém. De fato, uma das intenções da psicoterapia é investigar os traumas, né? Muitos vindos da infância, geralmente são da infância. Toda infância tem algum tipo de trauma, não existe infância perfeita. A gente tem que meio que parar de idealizar isso, né? Muitos dos traumas são esquecidos, né? Ou seja, eles são recalcados, deixados de lado, e esse é um trabalho feito pela consciência. Esse trabalho de deixar de lado os traumas, ele é feito pela consciência para não causar dor, ou seja, guardado no inconsciente, né? São as situações ocultas, né? Guardadas no inconsciente, como eu já disse, e que geralmente tentamos negar. A negação é um mecanismo de defesa bastante presente na nossa vida, cultura, sociedade, política, enfim, né? A gente não tem coragem, por inúmeras razões, de admitir esses traumas e as coisas que nos incomodam, né?
tenho medo do julgamento moral, a culpa, enfim, é objeto de investigação, né? Vamos lá para o que leva a gente para a quarta resposta, né, da enquete. Ele diz o seguinte: ajuda as pessoas a entenderem seus próprios fantasmas internos. Tenho 1000 dúvidas sobre muita coisa e tenho certo problema em crer mais na minha capacidade. Então, a imagem do fantasma interno é bem interessante, né? Porque nos faz pensar no que nos assombra, né? O fantasma é aquilo que assombra. E, de novo, o inconsciente. E ser assombrado causa medo, né? E sim, nós sujeitos temos medos diversos, né? De todas as idades, a gente sempre vai ter medo. Primeiro como um instinto de sobrevivência e outro também por inúmeras outras razões que vão sendo criadas ao longo da vida, né? Então, aí de novo, pensando na questão do medo, daí surge de novo a questão do recalque, né? A repressão e opressão, né? Se a gente pensar na questão do social, né? Que nos causa medo. Daí, na resposta, essa pessoa diz que sobre não crer na capacidade própria, né? A gente pode pensar em como são criadas nossas subjetividades, que eu já até comentei em vídeos anteriores, dentro da nossa lógica social, né? Que prega o sucesso, uma sociedade narcísica, né? De imagem, de autossuficiência, de autoajuda, de frases de efeito. Então, eu deixo uma pergunta aí: será que a gente dá conta de tanta exigência? Nossa sociedade dá instrumentos para isso? Agora vamos para a resposta 5. Diz assim: a psicologia ajuda a enxergar meu próprio eu. O psicólogo ajuda nessa descoberta. Sim, é uma função do psicólogo fazer com que o sujeito enxergue não só o seu eu, né? Mas entenda o que está oculto e ausente no discurso consciente. Na psicanálise a gente tem uma tríade, né? Psíquica: o eu, consciente; o inconsciente, que é esse lugar mais profundo, onde as coisas são guardadas, recalcadas; e o id, que seria uma coisa mais primitiva, uma coisa sem lei, né? Por exemplo, eu vejo alguém e falo que vai dar um soco na cara daquela pessoa. Eu não posso fazer isso, né? Mas o meu id, se não tivesse aí uma certa mediação do superego, eu daria um soco na cara. Aliás, eu cometi uma espécie de ato falho agora. A tríade é ego, superego e id. Eu falei ego, inconsciente e id, mas não é. É o ego, consciente, o id, que é simplesmente vamos lá, entendeu? Não tem lei, não tem regra. Eu posso usar o corpo do outro, eu posso bater no outro, eu posso matar o outro. E o superego é uma espécie de lei. Esse superego ele é representado tanto na figura dos pais, na figura de um cuidador, de um professor, de um político, de um chefe, de uma instituição, de uma ideia. E tudo isso está no psiquismo, né? E a gente está submetido a isso tudo, né? Inevitavelmente. Grande parte dos conflitos estão recalcados, né? Na instância do inconsciente, que é o desagradável, o violento, o absurdo, que é o id aí, né? Que eu já comentei. Daí, através de uma atenciosa escuta, o psicólogo vai investigar os lapsos na fala. Eu acabei de ter um lapso na fala agora há pouco, um ato falho que se diz, né? Você está falando uma coisa, mas acaba dizendo outra. Essa coisa que foi dita sem querer tem aí um significado. Daí, através dessa escuta, o psicólogo vai investigar essas falas, né? O que significa, o que tem por trás disso. Daí eu vou trazer aqui uma fala do Lacan, né? O psicanalista francês, que é um dos que eu estudo. Ele diz que o inconsciente ele se estrutura como uma linguagem. Como a gente encontra o inconsciente? É no cérebro? Não, é na linguagem, nos gestos, nos símbolos do mundo. Na resposta 6, eu espero conseguir enxergar a necessidade de mudanças e me ensinar a entender as fases da vida. Sobre as fases da vida, o Freud trouxe a nós a ideia de que existe uma sexualidade infantil, né? Foi bem polêmico na época, acredito que hoje também seja aí
pensando em alguns setores conservadores aí que têm dominado a política e o pensamento massivo. Mas existe essa sexualidade infantil, né, que tem várias fases, desde o bebezinho até a adolescência, adulto. E quando eu falo sexualidade, eu não falo do ato sexual em si, eu falo de uma formação mais complexa, né, que tem a ver com relação com o outro, consigo mesmo, com o seu corpo, o corpo do outro, enfim. Daí, através dessa investigação, Freud trouxe ao longo das fases da vida que se forma um eu nesse processo, né? Influenciado por instituições, né? De novo, hoje a gente vai pensar até no superego que eu comentei, família, escola, trabalho, enfim. E sobre a necessidade de mudança, ela já surge na própria disposição do paciente para estar nesse processo de psicoterapia, né? Isso a gente já pode entender como uma necessidade de mudança, né? Ninguém vai para o psicólogo para continuar sendo a mesma pessoa. Daí tem a 7ª resposta, que diz assim: entende a psicologia como estudo do inconsciente subjetivo, o que está escondido no interior do cérebro, e ela espera que o profissional atue com ética, principalmente com o que lhe é confidenciado, com imparcialidade diante das diferentes opiniões e visões de mundo, para colaborar com o outro em seu processo de autoconhecimento. Uma resposta bem interessante essa, e tem uns pontos centrais aqui, né? Porque ela fala muito também do inconsciente, já tem um certo entendimento assim, básico, né? Sobre o inconsciente. Mas, assim, sobre o cérebro, escondido no interior do cérebro, o inconsciente não está necessariamente no interior do cérebro. O psicólogo não vai trabalhar com o cérebro. Essa é uma área mais da psiquiatria ou do neurologista, né? A gente pensa no psiquismo, que são esses símbolos da fala, símbolos da linguagem, regras, leis, né? E o inconsciente faz parte disso, né? Sobre atuar com ética, a ética vem muito, assim, pelo menos na psicanálise, vem uma ética da posição do analista, do psicólogo, de não saber. Eu não sei tudo, eu tenho que investigar, entende? Eu não tenho aqui eu não sou dono da verdade, né? Deu uma pausa aí, né? Vocês perceberam? Mas eu acho que ela se refere assim, ética em relação ao nosso código de ética profissional. De fato, a gente devemos segui-lo. E caso você conheça um pouco e saiba de algum profissional que esteja não cumprindo esse tipo de lei, né? A ética nossa, do Conselho de Psicologia, você pode denunciar, tá bom? Sobre o que é confidenciado, sim, a gente tem sigilo absoluto. Tudo que o paciente diz aqui no consultório fica no consultório. É eu e ele. Eu jamais vou comentar com pessoas alheias sobre isso, a não ser com outros colegas, ou que eu faço intersupervisões, com minha supervisora. Daí já é outra história, né? Daí já está uma coisa profissional. E falar sobre a imparcialidade, né, diante das diferentes opiniões e visões de mundo. Sim, o psicólogo não julga. O bom psicólogo, né, o psicólogo com ética, ele não vai julgar. Você pode ser quem você for, ter religião, não ter, ser ateu, enfim. A gente não julga porque a gente estuda exatamente as coisas que levam às barbaridades, por exemplo, né? E é isso. Eu acho que sobre essa resposta é isso. A resposta 8. Respondeu: uma pessoa que nos ajuda a nos conhecer melhor e acertar as ideias. O psicólogo, ele é um facilitador, né, nesse processo de se conhecer melhor. E sobre acertar as ideias, é através dos apontamentos do processo analítico, né, que o psicólogo vai fazendo algumas interpretações depois de um tempo, faz os apontamentos. E isso a intenção é trazer reflexão no paciente sobre si mesmo, né? A resposta 9. Eu espero alguém que dê ordem na minha vida. Tem até um kkk. Eu não fiz muitas consultas, mas as que eu fiz achei ruim porque não falavam nada e me sentia meio estranho. Então, vamos lá. Então, a ideia de ordem, né? Por ordem na minha vida.
alguém se espera que alguém que tem supostamente respostas para tudo, né? Uma pessoa que tem um lugar de saber universal, né? É quase como um pedido de um pai para guiar, né? E isso o psicólogo não faz, né? Não é a função do psicólogo fazer isso. Talvez um coach, né? Ou alguns psicólogos duvidosos, né? Que vai te pegar na sua mão e falar, ó, eu tenho a solução dos seus problemas. Não é isso, cuidado com esse tipo de profissional. Enfim, outro ponto aqui, disse que não falavam nada, né? Provavelmente era uma abordagem psicanalista, né? De fato, nas primeiras sessões você vai falar ou não falar, e o analista não vai ter muito o que dizer, porque faz parte do manejo dele, né? Do psicanalista. Ele vai começar a falar depois de muito te escutar. E ela falou que se sentiu estranha, né? O estranhamento é um dado para se investigar, né? Por que você se sentiu estranha? Fica aí para essa pessoa, né? Enfim, eu achei interessante essa resposta, porque tem uma ideia muito do psicólogo que dá conselho, né? Que vai resolver seus problemas. E não, cuidado com esse tipo de profissional. Resposta 10. A psicologia estuda padrões comportamentais. O psicólogo é aquele que vai ajudar a pessoa a identificar quais padrões comportamentais dela que está interferindo nela e ao redor dela. Então, né, de novo, eu acho que traz aí uma abordagem mais comportamental. Existe esse tipo de psicólogo, sim, que são os nossos colegas aí, meus colegas da TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, e de fato, trabalha muito com essa questão do comportamento, dos padrões, enfim, mas não é essa a minha abordagem, tá bom? Teve também uma resposta que diz o seguinte: todas nós precisamos de psicólogos, deveria ter em todas as escolas, seria muito bom, concordo, seria ótimo. Mas infelizmente, atualmente, tinha um projeto aí, né, que é colocar psicólogos na escola, mas foi vetado, infelizmente. Eu não quero falar de política nesse vídeo, porque eu tô por aqui. Mas tô falando, né? Querendo ou não, tô falando. É inevitável. E sim, eu não sei se todos nós precisamos de psicólogos. Talvez a gente precise mudar um pouco a ideia que a gente tem de nós mesmos e do mundo, né? Existem outros setores que você pode se cuidar da saúde, cuidar da sua saúde mental, né? Mas é interessante a ideia de você procurar um psicólogo para se conhecer, né? Mas isso parte muito de uma necessidade. Bom, eu tentei ser rápido, né? Eu acho que esse é o vídeo mais longo do canal até hoje. E eu quero dizer uma coisa, assim. O psicólogo, ele não é um aconselhador nem um treinador, né? Não é o cara bonzinho que vai te abraçar e te ensinar o caminho da felicidade, né? O que é felicidade, né? Vamos pensar aí o que é felicidade. Eu acho que tem aí uma ideia pré-concebida sobre isso que é um pouco impossível, né? E como que a gente aprende a crer no caminho certo para ser feliz? Porque isso é pregado. Cuidado com os comos, sabe? Como ser feliz? Como se livrar da ansiedade? Como ser uma pessoa melhor? Cuidado porque é perigoso, não é por aí, sabe? Você pode estar sendo enganado. Eu tenho umas observações aqui interessantes também para tentar finalizar esse vídeo. Eu notei aqui que é mais fácil a participação das pessoas pelo Facebook. Eu fiz essa enquete, algumas pessoas participaram. Aqui no canal é muito difícil ter um comentário, então eu vou começar a fazer esse jogo também no Facebook, tá? Colocar algumas enquetes lá, enfim, porque eu quero a participação de vocês, não quero ficar falando aqui sozinho, com ar professoral, já disse que não sou detentor de saber, enfim. E eu quero saber suas ideias, a ideia das pessoas do mundo real, né? Não estou aqui para dar aula de teoria. Eu ajudo assim um pouquinho, como eu me ajudo também no meu estudo, e enfim. E outra observação. Eu quero deixar claro que psicólogo e médico são diferentes, tá bom? Nem toda sessão vai ser agradável, nem toda sessão você vai sair, nossa, como me fez bem essa sessão. Não, é um processo de angústia, é um processo, você vai mexer com muita coisa, então esteja ciente disso. Eu queria dizer, para acabar esse vídeo, que
eu tenho muito respeito pelas pessoas que procuram psicanálise, terapia, seja qual for a abordagem. Porque é difícil enfrentar a si mesmo, muito difícil, é um processo longo e a nossa realidade nos impede muito disso, nos coloniza muito. Então, eu quero dizer que você que está aí fazendo terapia ou pensando em fazer, você não é louco, você não é fraco, você não é covarde, pelo contrário, você é uma pessoa forte e corajosa, porque não é um processo fácil. Eu faço análise há mais de um ano, todo psicólogo, psicanalista deve fazer. Somos humanos, não somos seres perfeitos, robôs com receitas de felicidade. E isso ajuda também no nosso processo de trabalho com o nosso paciente. A gente tem que estar bem se entender para trabalhar, né? Enfim, nós não somos detentores do saber. No mais, agradeço aí as respostas. Até a próxima. E bom final de semana. Se cuidem. Beijos e abraços.